Povo da roça, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o João Marcos do canal Conceito Rural e hoje nosso vídeo é sobre curiosidades de época. Vem que hoje tá top, hein? Pessoal, essas cocheiras centenárias de época, muitos hoje em dia relacionam elas como ordenha, só para vaca de leite ou só para um confinamento. Aqui a gente tem a gente vai mostrar aqui uma cocheira dessa centenária, que a última operação dela foi para vaca de leite e depois gado de corte, tá? Mas muitos não sabem, na época do Império, essas cocheiras eram para poder abrigar e manusear cavalos. Devido ao transporte, que na época era carroça, não tinha muito carro, não tinha carro, né? Então, tudo era cavalo e boi e vaca, né? Então, muitos não sabem, mas as cocheiras eram fabricadas por famílias que tinham dinheiro, famílias abastadas daquela época, para poder ter os cavalos nessa cocheira para transporte mesmo, tanto para andar a cavalo, o pessoal se locomover em sela no próprio cavalo, tanto para carruagem, para carroça, para carro de boi. Então essas cocheiras não eram exatamente só em fazenda que tinha. Então toda a cidade, todo o vilarejo da época, as famílias mais abastadas tinham uma cocheira para poder manter os cavalos, que hoje em dia não existem mais porque o automóvel fez essa vez dos cavalos, né? Mas na época do Império era muito comum cocheiras dentro da cidade. Ainda existe algumas cocheiras dessa época preservada no Brasil, mas para visitação mesmo, como uma relíquia que ficou da época. Mas assim, a maioria não existe mais, é bem raro de se encontrar, só que nas fazendas ainda permanece. Inclusive uma dessas que a gente vai mostrar aqui, como eu já disse no começo do vídeo, essa era para vaca de leite, né, para ordenha e também para gado de corte, então teve 2 períodos aqui. Só para vocês entenderem, nessa época do Império, hoje você faz uma garagem e compra um carro novo para pôr na garagem. Antigamente, nessa época do Império, fazia-se uma cocheira para poder manusear os cavalos, que era o meio de transporte daquela época. O cavalo já em si já era um meio de transporte, mas tinha as carruagens, né? Carruagem, charrete, carroção. Então, o carro veio para substituir toda essa parte do transporte animal, entendeu? Então, do mesmo jeito hoje, é lógico que hoje está mais fácil para comprar um carro, todo mundo consegue fazer a compra de um automóvel, mas naquela época, para comprar uma carruagem e para manter uma cocheira, é só as famílias abastadas, só famílias que tinham um poder aquisitivo maior, donos de fazenda, entendeu? Ou famílias importantes que tinham um poder financeiro acima do normal, porque é caro, a cocheira na época era como uma empresa, entendeu? Então tinha custo elevado de animais, custo elevado de carruagens, carroças, entendeu? Carroção. Então tudo isso tinha um valor agregado que a maioria das famílias não conseguiam ter, entendeu? Era um luxo a mais para a época. Fora isso, os cavalos eram muito bem tratados, então tinha que ter cocheiro, tinha que ter vários empregados para poder manter em ordem essa cocheira, porque vamos pensar assim, hoje você vai no mercado fazer compra hoje, você pega a chave do carro, monta no carro e sai. Nessa época, tinha toda uma equipe pronta o tempo todo
para poder fazer a reata num cavalo, uma charrete, uma carroça, e fora isso tinha o cara que ia dirigindo essa carruagem, a charrete, porque muitas das vezes essas carruagens eram usadas para mulheres, né, para poder ir e vir com as damas da época, então sempre tinha que ter um funcionário à disposição para poder estar levando e trazendo, arriando, cuidando, entendeu? Desse manuseio aí. Então era um custo muito elevado, imagina. Embora na época muito dessas tarefas eram feitas por escravos também, né? Tinham funcionários, mas também tinha mão de obra escrava, que também era um custo elevado para o dono dessa cocheira ou para o fazendeiro, entendeu? Então, é uma curiosidade da época que muita gente não sabe. Hoje, cocheira, para a gente, é relacionado a vaca, ordenha, confinamento, boi, mas, na verdade, quando tudo surgiu, lá na 1800, 1830, até 1930 era muito usado cocheira relacionado a cavalo, a carruagem. Então, era mais para meio de transporte do que para a alimentação, entendeu? A cocheira era relacionada. Hoje é retirada de leite, queijo, entendeu? Então tem relacionado à alimentação. Naquela época era mais relacionada a transporte, beleza? Então fica mais um aprendizado aí pra gente, uma curiosidade dessa época. Então, a construção dessas cocheiras na época, bem como toda a construção dessa época, do Império, 1800, 1900, era toda feita com recurso que tinha na fazenda, ou próximo da cidade ou vilarejo que seria construído. Por exemplo, essa cocheira aqui, por ser centenária, a gente dá para ver que os tijolos de barro antigo, não é usado cimento, era barro, né? No lugar do cimento, era barro mesmo, que era usado como cimento. O madeiramento era todo retirado na própria fazenda, de mata fechada. Então, geralmente, esses madeiramentos eram ou peroba rosa ou ipê, que são madeiras que têm uma vida útil maior e aguenta bastante a ação do tempo, né? Então dá para ver aqui, olha o madeiramento. A câmera vai mostrar para vocês aí, ó, o Jefinho. Vai mostrar, olha a estrutura e o madeiramento que tem essa cocheira. E ela é centenária, mas assim, não é tão antiga ainda como muitas que ainda tem pelo Brasil aí. Tem cocheira já muito mais antiga, com estrutura muito mais rústica e reforçada que essa, tá? Essa aqui embora o madeiramento seja a maioria de ipê e peroba rosa, ainda tem uma cobertura ainda um pouco mais moderna, que já é telha francesa, né? Mas que no passado já foi aquela telha feita na coxa, que a gente já tem um vídeo no canal, se alguém tiver curiosidade. O Gé vai deixar um link na tela para vocês acessar o vídeo sobre as telhas na coxa, que a gente tem no canal, tá? Mas já é uma telha francesa, que também é uma telha de época, não essa, porque essa não é original da França, essa já é fabricada aqui, só o estilo que é francês. Mas algumas telhas dessa época que vieram importados de navio direto da França, tá? Mas essa aqui não. Então, fora o madeiramento, a estrutura, tijolo de época, não é feita com cimento, apesar que algumas coisas que vocês vão ver agora tem cimento, tem parede moderna, mas que foi depois da reforma, né? Que é na parte do coxo. Esses coxos já são
mais modernos, né? A lateral dá para ver que é tudo tábua de peroba rosa ainda da época, então toda original, tá? Mas o coxo já é um pouco mais recente, com a parte de cima, né? Que é a parte que tem cimento. Aqui a gente vê que é centenário, a parte de baixo, onde que era amarrada as vacas, né, para poder ordenhar. Então isso aqui são argolas forjadas, na época não tem nada industrial, dá para ver que é muito antigo, entendeu? Então ela mescla um pouco de modernidade em algum período devido ao manejo e ao tipo de manejo que foi se adaptando com o passar do tempo, né? Antes era aberto, só madeira, coxo de madeira, e depois houve a necessidade de fazer um coxo maior de cimento. Mas não tira a rusticidade e a originalidade da cocheira, né? Embora seja centenária, ainda é uma cocheira extremamente funcional. Hoje não tem mais uso, não tem mais criação de gado aqui, porque a cana da nossa região tomou conta, né? Então ficou inviável a criação de gado, principalmente de leite na nossa região. Mas ela é extremamente pronta para uso. Se precisar usar agora, é só por vaca, e ela tá em perfeitas condições, mesmo sendo centenária, beleza? O Gé vai mostrar para vocês aí a arquitetura e que maravilha que é, mesmo naquela época, com pouco recurso, como essas estruturas eram muito bem feitas e reforçadas. Então, essa cocheira tem capacidade por volta de 40 animais em lactação. No caso, se for para poder fazer uma ordenha ou tirar leite, ou até mais, né? Estou falando essa quantidade de vacas por conta das argolas que tem, que são 40, 20 de cada lado. Mas assim, o espaço é enorme, então nos dias de hoje daria para otimizar mais e dobrar quase essa produção de vacas aqui dentro para poder o manejo em relação à ordenha. Confinamento também, se fosse para usar em confinamento, então daria para dobrar também essa quantidade de animal aqui dentro para poder estar fazendo esse manejo, né? Hoje com o avanço e os estudos em cima da pecuária mais intensiva, então essas estruturas gigantescas no passado, hoje ainda até para dobrar ou triplicar a quantidade de animais que eram manejados naquela época. Então, por isso que eu digo, extremamente funcional ainda até hoje uma estrutura centenária como essa. Na nossa região, que é a região de Ribeirão Preto, existe muito pouco produtor de leite, de gado de corte, de confinamento. Hoje o que domina na nossa região é a cana, tá? Não demanda de tanta mão de obra, arrenda-se a fazenda, na maioria para os usineiros, e então não tem mais esse problema com funcionários, com leis trabalhistas, então estruturas como essa estão se acabando. Aqui ainda está original, tá? Como ela está bem próxima da sede, então o proprietário optou em deixar ela de pé, mais para
para resistir à ação do tempo, e quem vem visitar ter uma referência ainda como era. Mas muitas fazendas, estruturas como essa, foram derrubadas, enterradas e hoje virou cana. Eu falo da nossa região, tá? É lógico que se você pegar regiões montanhosas, lugar que tem água, brejo, mais para o lado de Minas, em Minas tem muito, Mato Grosso, então ainda tem muita estrutura dessa original para a população visitar e acabar conhecendo, porque são áreas que ainda o plantio mecanizado não desenvolveu nenhuma tecnologia para poder estar avançando nessas áreas, entendeu? Então, o melhor recurso é a pecuária ainda, tanto de corte quanto de leite. Então, essas estruturas nessa região é mais preservada. Embora a gente tenha uma joia dessa aqui, pertinho de casa, tá? E tá aqui resistindo ao tempo, e que bom que a gente está mostrando no canal para vocês entenderem como era uma cocheira e como aquela época todas essas estruturas eram rústicas e muito bem feitas, resistindo e prática até nos dias de hoje. Beleza? Essas cocheiras antigas também, fora a parte da estrutura, coxo, sempre tem na entrada da cocheira uma área onde fica, naquela época, o leite que era retirado, os tambores de leite. Então é uma área mais preparada. Na época tinha um azulejo antigo, que aqui no caso foi pintado, mas ainda dá para ver que tem as lajotas na parede. Uma prateleira, geralmente essa área ficava os tambores de leite, né, para poder ser retirado depois pela carroça, e em cima sempre tem uma prateleira onde era guardado todos os medicamentos que era usado na época no manejo das vacas, entendeu? Então ainda é preservado a estrutura. É lógico que ela já está um pouco descaracterizada, foi pintado, mas é de época bem antiga. E para reforçar sobre essa parte onde ficava medicamento e os tambores de leite para a carroça depois levar, essa área aqui também era uma área de medicamento. Então dá para ver como está original, e é bem antiga. Essa parede toda irregular com esse reboco, na verdade esse reboco é de barro, não é cimento. Ela foi pintada, tá? Com tinta moderna, não é cal, mas o reboco ainda com essa imperfeição é toda de barro ainda. E para vocês que tem interesse nesse tipo de assunto, centenário, curiosidade de época, relacionando a cocheira ou uma continuidade do vídeo da cocheira, corta. E para você que gostou desse vídeo e gosta desse conteúdo sobre curiosidade de época, dá uma procurada no canal que tem um vídeo sobre tronco de contenção animal de grande porte. Lá a gente fala também sobre tronco centenário, como começou, como tudo começou, e a gente mostra um tronco de 100 anos, totalmente de madeira, um dos primeiros que surgiu no mercado, tá? Então você que gosta desse tipo de conteúdo, dá uma procurada aí, que já tem um vídeo desse no canal, Conceito Rural, beleza? Pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar para ajudar o nosso canal a crescer, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo.